Ascensão através de habilidades. Primeiro nível, a sala secreta, 9. Taizan voltou para a entrada e deu um passo à frente. Uau! Uma única flecha voou em direção a ele. Taizan percebeu sem muita dificuldade e chegou a uma conclusão. As flechas estavam sendo reabastecidas. Bom. Taizan deu um passo à frente com confiança. Mais duas flechas voaram em sua direção. Ele os pegou e os colocou em seu inventário. Então ele deu um passo para trás. Ele pegou as flechas idênticas voando em sua direção e as guardou em seu inventário. E então outro passo à frente. Duas flechas voaram em sua direção e ele as pegou. Mais uma vez, ele os armazenou em seu inventário. O número de flechas que ele tinha agora era 7. Um número surpreendentemente pequeno, mas comprar flechas era muito caro. A 10 ouro por peça, comprar apenas 50 custaria 500 ouro. Então, ele decidiu reunir alguns aqui. Cerca de 100 devem ser suficientes. Taizan murmurou enquanto pegava as flechas que chegavam. Enquanto ele repetia esse processo, diferentes tipos de flechas apareciam ocasionalmente. Flecha venenosa. Ataque mais 2. Uma chance de infligir uma condição de veneno ao alvo. Dependendo do nível e das estatísticas, pode falhar. Flecha de paralisia. Ataque mais 2. Uma chance de infligir uma condição de paralisia ao alvo. Dependendo do nível e das estatísticas, pode falhar. Todos os tipos de coisas estão voando em minha direção. Ele rapidamente os colocou em seu inventário. Ambos eram tipos de flechas que ele não tinha porque não tinha dinheiro para comprá-los. Depois de cerca de meia hora, ele conseguiu reunir cerca de 100. Ele conseguiu coletar alguns. Taizan organizou seu inventário. 80 flechas regulares, 10 flechas envenenadas, 10 flechas de paralisia. Os mesmos itens podiam ser empilhados até 20, e o inventário tinha um total de 20 slots. Ele havia usado 6 vagas. Foi um resultado satisfatório. Com essa quantia, ele poderia sobreviver até o próximo andar. Isso é muito bom. Foi uma espécie de truque. O labirinto foi projetado para evitar que os usuários pegassem as flechas das armadilhas. No momento em que uma flecha disparada de uma armadilha atingiu alguma coisa, ela foi programada para quebrar. Nenhum usuário no primeiro andar poderia pegar uma flecha e, uma vez passado o primeiro andar, não havia razão para perder tempo em tal lugar. Portanto, era um mecanismo razoavelmente justo. Mas a agilidade de Taizan estava em 25. Mesmo no modo solo, era uma estatística que não poderia ser alcançada normalmente no primeiro andar. Ele já estava se aproximando de um quarto do total de estatísticas de sua vida anterior. Pegar uma ou duas flechas não era grande coisa. Graças a isso, ele conseguiu coletar alguns. Agora então. Taizan respirou fundo. Era hora de romper a armadilha de flechas. Se ele apenas pensasse em avançar, seria incrivelmente simples. Taizan tinha um escudo de torre. Ele poderia simplesmente segurá-lo e prosseguir. Porém, seu objetivo não era apenas receber uma recompensa. Ele teve que tirar mais proveito do processo. Tocar. Taizan bateu o pé. Ele não planejou dar passos lentos e medidos. Num instante, ele pisou no meio do chão preso. Pipe, 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 pique. Um som de assobio ressoou quando 5 flechas voaram para ele. Ele se esquivou de uma flecha apontada para sua cabeça inclinando-a. Ele chutou um que apontava para sua perna. Com as duas mãos, ele pegou uma flecha em cada uma. A flecha restante foi apontada para o abdômen de Taizan. Com a mão que pegou a flecha, Taizan deu um tapa nela. A flecha pingou quando atingiu a parede. Ele saltou novamente. Quando ele pisou no chão, 9 flechas foram disparadas de uma só vez. Ouvindo o assobio agudo, Taizan respirou fundo. Você ativou o ataque sem respiração. Você poderá respirar livremente pelos próximos 10 segundos. A respiração não interfere no movimento. Consequentemente, seu movimento foi maximizado. A proficiência do seu campo de visão aumentou em 2%. Você confirma tudo o que é visível a olho nu. Seu campo de visão, que deveria ter diminuído em combate, parece aumentar. 3 na frente, 2 à esquerda, 3 à direita. Um deles apontou para seus pés. Foi difícil evitar todos eles. Sua proficiência em percepção aumentou em 2%. Sua proficiência em calma aumentou em 1%. No entanto, seu coração não vacilou. Você aguçou seus sentidos em uma situação de crise. Você ganhou uma habilidade especial de ativação constante. Sentidos aprimorados. Seus sentidos foram aguçados. Ele podia sentir de onde vinham as flechas sem vê-las. As flechas não dispararam todas de uma vez. Houve um pequeno atraso. Ele primeiro evitou os mais próximos dele. Ele inclinou a cabeça e sentiu a flecha roçar seu cabelo. Agora restavam 8. Ele moveu a perna para se defender de uma flecha. Ele pegou um com cada mão. Agora restavam 5. Um à esquerda, 3 na frente, um à direita. Todas as flechas restantes foram apontadas para seu peito. Era impossível bloquear completamente todos eles enquanto voavam de direções diferentes. Então, ele ignorou o que deveria ignorar. A flecha da direita foi a mais rápida. Você ativou deflexão. O próximo ataque será desviado. A flecha vinda da direita girou bem na frente da cintura de Taizan. Droga. A flecha da direita atingiu sua pele, mas não o perfurou. Você sofreu 8 de dano. O dano foi suportável. Além disso,
Ignorar a flecha da direita lhe deu alguma margem de manobra em seus movimentos. Ele agarrou e derrubou as flechas da frente. Ele limpou todos eles juntos enquanto seus caminhos se sobrepunham. Ele também derrubou imediatamente a flecha da esquerda. A flecha quebrou ao atingir o chão. Tocar. E finalmente, Taizan pisou no chão novamente. Espia. Os olhos de Taizan piscaram. 15 flechas foram disparadas contra ele. Louco. O número de flechas disparadas dependia do número de tijolos no chão. Ele esperava 10 no final, mas de repente mais 5 foram acrescentados. Taizan estalou a língua e rapidamente moveu o braço. Você ativou o contra-ataque. Você está livre para contra-atacar pelos próximos 10 segundos. Felizmente, como havia muitas flechas, a maioria de suas trajetórias se sobrepunham. Ele pegou uma flecha vinda da esquerda com o braço esquerdo e jogou-a. A flecha lançada colidiu com outra e ambas voaram em direções estranhas. Ele inclinou a cabeça para a esquerda para desviar de uma flecha e imediatamente a virou para a direita. 2 flechas que vieram com um ligeiro atraso atingiram a parede distante. As setas da direita se sobrepuseram perfeitamente em sua trajetória. Isso significava que ele poderia afastar todos eles com um único movimento. Ele balançou o braço direito e 3 flechas caíram. Ele moveu o pé e pisou em 2 flechas. Mesmo assim, sobraram 5. Mas não havia espaço para bloqueá-los. As flechas já haviam chegado até ele. Então ele poderia muito bem não bloqueá-los. Taizan puxou os braços para trás e as flechas os atingiram. Eca. Taizan gemeu. A sensação aguda das flechas cravadas era incrivelmente desagradável. 5 janelas de danos separadas mostraram 16 danos e uma janela do sistema apareceu juntas. Você ficou incapacitado. Você começou a sangrar. Sua saúde continua diminuindo. Droga. O sangue escorreu por seu braço. A dor das flechas que aparentemente atingiram o osso percorreu sua espinha. Dói pra caramba. Se ele não tivesse experimentado isso várias vezes no passado, ele estaria rolando no chão agora. Você experimentou uma dor terrível. Você ganhou uma habilidade especial de ativação constante. Redução da dor. Ganhar a habilidade reduziu ligeiramente a dor, mas não houve muita diferença. Havia habilidades utilizáveis e habilidades inutilizáveis dependendo do nível de proficiência, e a redução da dor era a primeira. Ainda assim, não foi ruim. Suando suor frio, ele quebrou o entalhe das flechas. Ainda havia saúde suficiente. Ele poderia se dar ao luxo de receber os golpes, pois já havia determinado que o dano não o mataria. Ele poderia se recuperar totalmente quando alcançasse a fonte da vida, então ele só precisava se mover lentamente, mesmo em estado de deficiência e sangramento. Ainda havia algo a ser ganho. Se eu tivesse evitado tudo, teria sido atingido deliberadamente no caminho de volta. Mas isso não é mais necessário. Taizan puxa a alavanca ao lado da caixa. O som de algo quebrando ecoou de dentro da parede. Agora as flechas não seriam mais disparadas. E chegou a hora da recompensa. Taizan abriu a caixa com o coração palpitante. Dentro havia um bastão vermelho. Taizan ficou tão surpreso que até esqueceu a dor. Uma equipe já? Cajados eram usados para curar, invocar água, criar chamas, obscurecer a visão ou hipnotizar alvos. Um cajado poderia ser usado para magia e possuía uma variedade de poderes. Mesmo ter apenas um tornou a navegação no labirinto consideravelmente mais fácil. Foi um item valioso. E no modo fácil, esse item mal apareceria depois de passar pelo 20º andar. Mesmo no hard mode, ele não apareceria até depois do 10º andar, pelo menos. Foi difícil entender que ele havia aparecido desde o 1º andar, independente de estar no modo solo. Poderia ser uma arma contundente disfarçada de bastão? Taizan verificou a equipe com algum ceticismo. Um cajado usado por mágicos novatos. Magia básica, bola de fogo, pode ser usada. É real. E foi o Flame Staff, que era muito mais valioso do que outras magias no início do jogo. Essa é a média do modo solo? Não havia comparação, já que Lita Yeon raramente penetrava nas salas secretas. Se esta fosse a média, as coisas seriam muito mais fáceis no futuro. No entanto, a recompensa não foi gratuita. As 15 flechas que voaram contra ele no final só foram bloqueáveis porque ele ganhou muito. Um humano comum teria sido morto instantaneamente. Talvez tenha havido aqueles que encontraram este lugar em suas vidas passadas, mas morreram sem conseguir chegar, então nunca se tornou conhecido. Taizan pegou o cajado e se virou. Era hora de retornar à fonte da vida. Rangido, rangido. No caminho de volta, um grande rato apareceu e o atacou. Embora ele não pudesse usar um braço, suas estatísticas eram boas o suficiente para que isso não fosse um problema. Porém, Taizan não matou a criatura imediatamente e prolongou a luta. Na época em que o grande rato estava ficando exausto, uma janela do sistema apareceu. Apesar de estar incapacitado por um longo tempo, você não teve problemas com suas ações. Você obteve uma habilidade especial de ativação, vontade inflexível. Bom, era uma habilidade que poderia ser obtida quando alguém lutasse por muito tempo enquanto estivesse incapacitado. Ele obteve a habilidade que queria, e então Taizan pisou no rato grande. Rangido. Ele limpou as janelas que apareceram. Não havia razão para verificar todos eles, já que ele não estava subindo de nível e não houve aumento de estatísticas.
Você está agora em ótimas condições. Ao retornar à fonte da vida, Taizan restaurou sua saúde e verificou as habilidades que havia adquirido. Habilidade passiva especial. Redução da dor. Habilidade passiva especial. Aprimoramento sensorial. Ambas eram habilidades decentes. Eles podem não ser de grande utilidade agora. Ainda assim, à medida que a sua proficiência aumentava, eles se tornavam exponencialmente mais benéficos e poderosos. Aumentar a proficiência não foi difícil, pois aumentava naturalmente simplesmente lutando e progredindo no labirinto. Habilidade de ativação especial. Vontade inflexível. Proficiência. 1%. Todos os tipos de ferimentos e feridas não podem deter seu espírito de luta. Durante a batalha, você pode ignorar ferimentos e lutar por 10 segundos. Era uma habilidade que era uma versão inferior do poder imparável. Isso permitiu que ele ignorasse todas as anormalidades de status. Ser capaz de ignorar lesões, mesmo que temporariamente, era uma habilidade bastante útil. E a habilidade associada ao cajado flamejante, bola de fogo. Atira uma bola de fogo. Causa mais dano aos inimigos sem imunidade. Tenta afligir o alvo com o status anormal, queimadura. Foi a mesma habilidade que ele tinha visto antes. Isso é incrível. Havia infinitas maneiras de usá-lo. Com uma expressão alegre, Taizan colocou o cajado em seu inventário. Já é hora de terminar? Parecia que ele havia ganhado tudo o que podia desde o primeiro andar. Era hora de descer. Taizan levantou-se e caminhou pelo labirinto. O caminho que leva ao segundo andar pode ser encontrado rapidamente. A porta, de cor carmesim, deixava claro que aquele era um lugar diferente. Foi difícil confundir isso. Este era o caminho que levava ao segundo andar. E, como sempre, havia um chefe guardando as soleiras de cada andar. Taizan ergueu o escudo e abriu a porta. Uma escada que descia apareceu, e um monstro guardando o local também era visível. Squeak. Sua aparência básica era semelhante à do rato grande. Pelo preto e afiado, dentes feios e salientes. Mas era maior. Um roedor do tamanho de um humano estava na sala. Seus olhos vermelhos estavam mirando nele sorrateiramente. Então este é o chefe do primeiro andar. Um chefe formidável cujas garras afiadas mataram alguns jogadores. Foi o chefe do 10º andar no modo fácil. Squeak. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.